E se você pudesse entrar nas maiores mentes da humanidade? Os maiores gênios que já viveram em todos os tempos, desde épocas muito mais remotas, antes de Cristo mesmo, até os dias atuais. As maiores mentes e os maiores gênios. Imagino que você não poderia aprender com essa galera, conquistando todo esse conhecimento atemporal e estruturado, que certamente permitiria você criar um repertório sólido e influenciar todas as pessoas ao seu redor. Ser visto como uma pessoa culta, inteligente e sábia. Bom, eu me chamo Roberto e você está diante do Mapa da Sabedoria. Isso aqui é uma ferramenta facilitadora de estudos que permite que você extraia em poucos cliques tudo aquilo que os maiores gênios da humanidade levaram suas vidas inteiras, décadas e décadas, muito suor para conquistar. É claro, naturalmente, a gente está falando aqui de criação de repertório, não existe mágica, eu não vou mentir aqui para você. Existe sim muito estudo, uma vida inteira. Porém, eu posso te garantir que essa ferramenta encurta em no mínimo 10 vezes o seu caminho até a sabedoria. E agora eu vou te explicar como ela funciona. Quem que está aqui dentro dessa ferramenta? A maioria deles, desses intelectuais, são sim filósofos. Então tudo que você está vendo aqui, que está com uma corzinha, são filósofos, tá? Então temos esses em azul claro, temos da filosofia antiga. Então está separado por períodos da filosofia. Depois temos aqui a filosofia medieval, nessa cor roxa. Em diante nós temos aqui a cor rosa, representando a filosofia moderna. E por fim temos a filosofia contemporânea. O que nós temos de funcionalidades? Primeiro, você consegue minimizar facilmente aqui, tá? Cada uma dessas colunas. Eu vou explicar como que a gente separou essas colunas. Além de fazer essas divisões macro das 4 filosofias, né, os 4 grandes períodos, também tomei a liberdade aqui para ser um pouco mais específico. Por exemplo, colocando período pré-socrático, como o próprio nome diz, antes de Sócrates. Temos aqui isolado Sócrates e Jesus Cristo, porque foram assim figuras que realmente marcaram, né, dividiram os séculos, digamos assim. E então eu tomei essa liberdade para deixar essas duas colunas apenas com um intelectual. Né? No caso aqui, Jesus Cristo não é exatamente um intelectual, né? Não sei se você que está me assistindo é cristão ou não, mas é claro que é uma figura absolutamente relevante na história. E aqui nós temos, então, período pós-socrático até Cristo. Então, apesar disso não ser um nome formal na filosofia, acredito que é uma ótima forma da gente fazer essa divisão. Como que está estruturado? Cada um dos intelectuais aqui, eu coloquei numa coluna baseado na sua data de nascimento, para ter um padrão. Além disso, também está listado em ordem alfabética, de cima para baixo, para você entender como que funciona essa estrutura desse conhecimento atemporal e estruturado. Então, a partir daqui, eu comecei a separar por séculos, tá? Mas nesses períodos, particularmente nessa época de filosofia medieval, como nós temos um número menor de intelectuais, eu uni alguns séculos. Então, século I ao século V, sexto ao décimo, e aí em diante, né, século XI, XIV e assim por diante. Já do 15 em diante, aí sim eu separei século a século, porque temos um volume maior de intelectuais. Fechado? Até chegando, né, nesse último século, que é o século XX, o século anterior ao nosso século atual. O que eu posso te mostrar de funcionalidades aqui? Uma que eu gosto bastante, quando você bota Ctrl F, você consegue pesquisar por um intelectual nesse universo, né, de sabedoria, de conhecimento, e você consegue se encontrar dessa forma. Você aperta Ctrl F, digita o nome do intelectual e aí você já vai ser redirecionado naturalmente para ele. O que temos de funcionalidades? Se você clica nessa bolinha, você vai ver que abriram-se aqui alguns braços, como eu chamo, os braços de influência. Boa parte desses intelectuais você consegue ver quem foram os mentores dos seus mentores. Então, aqui você vê que Charles Darwin foi uma grande influência para Nietzsche, tá? Assim como vários outros. Então, se você puxa a setinha para cá, você vê que Aristóteles influenciou bastante o Nietzsche também. Você vê, por exemplo, que Platão foi uma grande influência também para Nietzsche e assim por diante. Aproveito para dizer que a maioria dos intelectuais aqui são filósofos, então esses que estão com uma corzinha são filósofos, mas não impede também de termos Charles Darwin, então um biólogo. Temos Jung aqui, que não é exatamente um filósofo, né? Ele é um psicólogo. Temos Leonardo da Vinci, por exemplo, né, que é um pintor, e assim por diante, mas convenhamos que ele é um grande gênio e ele não poderia estar fora
do mapa da sabedoria. Assim como ele é um grande polímata, né, o Leonardo da Vinci, ele deveria estar aqui. Então você vê esses braços de influência. Outra funcionalidade importante é quando você clica aqui nesse clipezinho aqui, que te direciona a um link. O que você vai encontrar dentro desses clipes? Você vai encontrar um artigo dedicado a cada um dos intelectuais. Então você vê aqui uma breve introdução sobre Nietzsche, você vai avançando e você começa a encontrar os principais conceitos que têm relação com o filósofo. Então a gente está falando aqui de Nietzsche e o niilismo. Depois você vai ver amor fati, que é um conceito fundamental na filosofia de Nietzsche. Nietzsche, a religião, outro tema que o Nietzsche abordou bastante, e obviamente aqui eu discorro sobre ele. Então temos a influência de Nietzsche em Freud, por exemplo, né, que eu acabei de citá-lo, né, como um psicólogo, mas você vê como que os campos, tanto da filosofia, psicologia, literatura, entre outros campos, eles são muito complementares. Aqui você vê, por exemplo, as principais obras de Nietzsche. Aqui ela não esgota todas as obras, mas a gente encontra as principais. E você consegue também alguns descontos exclusivos na Amazon. Você clica no botão e você é redirecionado facilmente para que você faça a aquisição dos livros, caso, claro, você queira se aprofundar em cada um dos filósofos. E aqui também você vai encontrar as principais frases ditas por eles, para que você consiga conhecê-los de uma forma um pouco mais rápida. É importante também você saber que é possível você imprimir esses artigos. Algumas pessoas têm interesse, tá? Não são todas, mas como se trata aqui de uma página de web, você consegue, por exemplo, clicar aqui e imprimir. Então, essa é uma forma fácil para que você consiga estudar não apenas no computador, que é a ferramenta, né, a plataforma na qual o Mapa da Sabedoria foi desenvolvido, mas você consegue imprimir para também estudar no papel, caso você prefira. Novamente, não é todo mundo que tem essa preferência, mas é importante eu citar ela para você. E nesse momento, certamente você já deve estar se perguntando quanto que custa para você acessar as mentes dos maiores gênios da humanidade. Naturalmente, caso você tenha se interessado, você está querendo realmente acessá-las. E aí eu te pergunto, qual que é o preço que eu colocaria, né, nisso? Sendo que, vamos fazer um exemplo aqui. Quanto que custa um livro? Um livro custa em torno de R$50. Naturalmente, aqui eu fiz uma curadoria em cada um desses intelectuais e, vamos supor, temos aqui centenas de intelectuais. Se a gente fizer uma extrapolação, é óbvio que eu chego num valor muito acima do que você vai pagar, né? Se um livro é R$50, vezes 10 seria 500, vezes 100 seria 5.000, sendo que aqui você vai encontrar centenas e centenas de intelectuais, né? Acabei não descendo aqui, mas seria um valor, né, de uma ordem de grandeza muito grande. E naturalmente eu não vou cobrar R$5.000 para você, tampouco vou cobrar R$2.000, R$1.000 que seja. É óbvio que eu vou cobrar um valor muito mais acessível. E agora eu vou até olhar para a câmera aqui e te explicar porque eu não vou falar deste preço agora nesse vídeo. Basicamente, vou ser bem transparente mesmo, tá? Eu estou testando preços. Já testei alguns preços e à medida que eu vejo que as pessoas estão comprando, eu estou aumentando o preço, então é muito rápido o que eu vou te falar nesse vídeo aqui. Ficaria desatualizado, naturalmente. Então, eu continuo aumentando o preço, as pessoas veem o valor no que elas estão vendo aqui no Mapa da Sabedoria, elas continuam comprando. Eu estou testando e vejo que as pessoas continuam vendo o valor. E elas estão dispostas a trocar dinheiro realmente por esse conhecimento estruturado. Então é por esse motivo que eu não vou te falar o preço aqui, mas fique tranquilo, porque nessa página vai ter o preço atualizado para você. E o legal é que, vez ou outra, eu faço algumas promoções bastante interessantes. Então, caso esse momento você veja esse material em promoção, talvez essa seja uma ótima oportunidade para você acessar o Mapa da Sabedoria. O que mais eu posso te falar? Quando você fizer a sua aquisição, clicando no botão, você vai ser redirecionado para um checkout, onde você vai colocar lá o seu nome, né, suas informações básicas, tá? E aí você vai poder comprar ou via cartão de crédito ou via Pix. Fechado? E aí, quando você fizer a sua compra, você vai receber o acesso do Mapa da Sabedoria direto no seu e-mail.
tá bom? A compra ela é feita por uma plataforma super segura chamada KiwiFi. Não sei se você já teve a oportunidade de comprar alguma coisa lá, mas ela é uma das maiores plataformas. Ela é uma concorrente grande da Hotmart, então pode ter certeza que os seus dados vão estar 100% seguros. Também quero te relembrar que esse é um acesso 100% vitalício, então você compra agora e você vai ter seu acesso para todo sempre. E é importante que você saiba que você também tem direito a 7 dias de garantia. Então, o seu risco ele é literalmente zero. Se você se interessou pelo mapa, você pode, claro, fazer a sua aquisição para realmente ver se é tudo isso, apesar de eu ter apresentado, né, em detalhes aqui para você. E se você falar assim, eu me arrependi da minha compra, Roberto, eu não quero mais, você pode pedir cada centavo de volta. E aí existem algumas formas para você pedir esse dinheiro de volta. Ou clicando no WhatsApp dessa página, falando diretamente comigo, eu peço e eu faço esse reembolso para você. Ou você pode enviar um e-mail no suporte@filosofiaempreendedora.com, ou por fim, você também pode pedir o seu reembolso direto na plataforma, que é da KiwiFi. Mas eu te reforço que, graças a Deus, as pessoas estão pedindo muito pouco reembolso. É muito raro, nem lembro quando foi a última vez que eu tive que fazer isso, justamente porque os feedbacks que eu tenho recebido são ótimos. Então, caso você tenha realmente se interessado pelo Mapa da Sabedoria, você pode fazer agora a sua aquisição clicando no botão que você vai encontrar aqui abaixo nessa página. E por fim, eu queria aqui compartilhar uma reflexão com você. E ela foi dita por ninguém mais, ninguém menos do que Isaac Newton. Então, se você olhar na página, você vai ter até acesso a essa reflexão bem aqui, pertinho da compra. Isaac Newton dizia: "Se eu pude ver mais longe, foi por estar sobre os ombros de gigantes." E se um dos maiores gênios que revolucionou a física, né, e influenciou vários campos do conhecimento, se ele disse que ele se apoiou no ombro de outros gigantes, outros grandes homens, quem somos nós? Quem somos nós, eu e você, meros mortais, para não fazermos o mesmo? Queria finalizar com essa reflexão. E no mais, se você se interessou, fique à vontade para fazer a sua aquisição, e caso haja alguma dúvida que não ficou clara ainda nesse vídeo, repare que nessa página existem botões de WhatsApp. Quando você clica lá, você vai falar diretamente comigo. Às vezes existe alguma dúvida, né, que eu não esclareci aqui, e você fique bem à vontade. Eu vou ter o maior prazer do mundo em esclarecê-las para você. Fechado? Então, te vejo do outro lado da tela. Foi um prazer conversar com você.